Já. Bom dia, gente. A nossa aula de hoje de ciências, que vamos dar início, está conosco a aluna Maria Giliene, da Universidade Estadual Federal da Paraíba, que está estagiando na Escola João Veríssimo aqui, e na nossa turma de vocês, que é o 5º ano A, e na aula de ciência de hoje ela irá se apresentar para vocês e falar um pouquinho, e eu em seguida irei dar continuidade à nossa aula de hoje, que será sobre o tema o ciclo da água da natureza. Ok, pessoal? Bom, gente, eu sou Maria Giliene, do curso de Ciências Biológicas da UFPB, e estou aqui para acompanhar a aula do professor, que vai dar uma aula sobre ciências, sobre o ciclo da água. E eu, como aluna estagiária, deverei acompanhar vocês e até mesmo auxiliar se for necessário. Se o professor precisar de mim e pedir alguma ajuda, assim como vocês também, qualquer coisa que eu possa fazer, eu estou aqui para auxiliar vocês e acompanhar vocês nessa aula de hoje, tá certo? Então, estou aqui à disposição do professor e também de vocês para qualquer eventual necessidade, Este é o meu dever, como estagiário, aprender com vocês e com o professor a trabalhar, nessa questão da educação. Pode ficar à vontade. Ok, obrigada, Giliene, por estar aqui conosco. É um prazer que você acompanhe a aula dos alunos aqui. Hoje está faltando alguns alunos, mas vamos dar continuidade à aula de ciência de hoje. Então, vamos falar sobre o ciclo da água. Nós já mostramos alguma coisa nas aulas anteriores, mas nessa aula nós vamos falar de uma forma geral sobre o ciclo da água na natureza. Então, os slides aí para a gente acompanhar o que é o ciclo da água na natureza. O ciclo da água na natureza corresponde ao conjunto de mudanças de lugar e de estado físico que acontece com a água ao longo do tempo. Quais são as fases do ciclo da água na natureza? Não sei se vocês estão lembrados, é o quê? Vamos lá? Evaporação, condensação, solidificação e precipitação, certo? Então nós iremos ver cada um desses pontos e logo em seguida iremos também ver uma historinha sobre essa questão do ciclo da água. Vamos ver, vamos ler comigo aí. O que é a evaporação? Vamos lá, pessoal? É a passagem da água do estado líquido ao estado gasoso. Ou seja, é o vapor de água, como vocês estão vendo lá na ilustração no nosso slide. Quando a água dos mares, rios e lagos evapora com a ação do calor e passa a vapor de água que sobe na atmosfera. Ou seja, é esse processo que ocorre, é chamado de quê, gente? Evaporação. E a condensação. Quando é que ocorre a condensação? É a passagem, vamos lá, a gente vê a definição, é a passagem da água do estado gasoso, que é o estado de vapor, aquele vaporzinho, ao estado líquido, ou seja, a água passa da parte quando está em vapor para o estado líquido. E quando é que acontece isso aí, pessoal? Vamos lá? Acontece quando o vapor de água se concentra e passa em zonas mais frias, formando as nuvens. Então, quando as nuvens estão nesse processo de formação, ocorre essa mudança. Qual é a próxima questão? O que é o processo de solidificação? É o quê? É a passagem da água do estado líquido ao estado sólido. Ou seja, aquela questão, por exemplo, do gelo, não é isso? O gelo, ele está no estado líquido, quando a gente vai para a geladeira, vai o quê? Ocorrer o quê? Vai passar para o estado sólido, de gelo, não é isso? Conforme a passagem da água nas camadas altas, médias ou baixas da atmosfera, surge a neve, o granizo ou a geada, Então, são alguns exemplos. Outro estado de mudança chama-se o quê? Precipitação. É o quê, pessoal? É a água que cai na superfície terrestre no estado sólido ou líquido. Por exemplo, as chuvas, Acontece quando as nuvens passam por regiões mais frias, ficam pesadas e chove, É o processo das chuvas. Agora tem uma historinha que eu vou pedir para a nossa estagiária Maria Giliene
e passando passo a passo com vocês a historinha sobre a água para exemplificar melhor para vocês, não é, Dudu? Dudu está muito concentrado, Diogo e as meninas na aula, né? Então, Juliette, por favor, você lendo com ele e exemplificando, por gentileza. Bom, gente, vamos ler juntos a historinha, prestar atenção, para a gente entender melhor como acontecem essas mudanças nos estados da água, né? Vamos lá? A água é um líquido abundante na natureza. Não apresenta sempre o mesmo aspecto. Conheça a história de uma gotinha de água, ou seja, como ela se diferencia na natureza. Então a gente vai passar agora a entender tudo isso com a historinha. Muito bem. Vamos lá, pessoal? Acompanhe atentamente aí, viu? Vamos lá. Era uma vez uma gotinha de água pequenina e transparente. Juntamente com outras, salpico formava a água de um lago. Olha que interessante, né? Uma gotinha formava um lago inteiro, porque a água, né, ela se dissolve e a gente sabe que vai juntando e formando um grande manancial de vocês. Um dia, o sol brilhante aqueceu a água do lago, as sapicos separavam-se e subiam e formavam o vapor de água. Já não se viam as sapicos. Tá vendo por quê? O sol, a quentura, aquele calor que o sol fez, evaporou a água subiu e não se viu mais as gotinhas juntas. No céu, a gotinha juntou-se a muitas outras e formaram as nuvens. O vento empurrou-as. As nuvens e a gotinha viajou por muitas terras. Ou seja, quando chega lá em cima, se junta dentro da nuvem todas aquelas gotinhas e a nuvem transporta a água e pode chover em qualquer parte do planeta, porque a nuvem vai ficar bem pesada, bem cheia de gotinhas, depois vai derreter tudo aquilo em forma de chuva. Quando a nuvem ficou mais pesada e encontrou as mais frias, algumas salpicos caíram em forma de chuva. Ao passar pela montanha, o ar era muito, muito frio e a gotinha juntou-se a outras e formaram a água sólida. Caíram na terra em forma de neve. Por que isso aconteceu? Porque chegou numa temperatura muito fria e a água fez o quê? Congelou, ficou no estado sólido, que é aquele estado duro. A água endurece e vira gelo. E caiu em forma de neve. O calor do sol derreteu a neve e as sapicos voltaram a ser água líquida. Do estado sólido ela foi para o líquido. Por quê? O calor derreteu o gelo e a água virou líquido e caiu em forma de chuva novamente. Não é isso, gente? Vamos lá, pessoal, para todo mundo. Parte da água introduziu-se na terra e alimentou as plantas. Outra parte infiltrou-se no solo. Quando encontrou rochas impermeáveis, formou um lençol de água. Isso quer dizer que quando a água cai na terra, ela pode ter vários destinos. Ela pode se acumular, onde a gente pode pegar ela para o consumo. Ela vai fazer o quê? Vai regar as plantinhas da terra, né? Vai também se infiltrar lá no meio da terra e vai ficar formando um lençol. Vai ficar acumulado embaixo da terra, que muitas vezes a gente nem consegue ver, mas a água está lá, tá certo, gente? A gotinha com outras companheiras correu debaixo da terra e formou uma nascente. Vocês já viram muitas vezes água saindo assim debaixo da terra, perto de algum rio? Já viram isso? Então isso quer dizer que ela estava lá embaixo e embaixo dela formou uma nascente. Ela chegou num momento que aconteceu dela brotar. Aquela água saiu lá da terra e forma um riacho, forma um rio e vai correndo onde a gente pode ver. E a gotinha de água foi ter ao rio onde conheceu os peixes. O curso da água levou a gotinha até o mar. E essa água ela pode ir pelos rios, correndo na natureza, e pode se encontrar com o mar, onde vai fazer aquele monte de água juntas, né, com aquela força, onde vai ter também diversas formas de vida, vivendo lá nesse mar, lá nesse monte de água juntas. Certo, gente? Agora a gotinha faz parte do mar. Vive numa onda à espera que o sol a aqueça, para de novo poder subir e começar uma nova viagem.
Quando a gotinha chega no mar, se acumula aquele monte de água, depois ela vai esperar que o sol faça aquele calor, que a água suba em forma de vapor e que de novo tem aquele destino de virar chuva, de virar gelo, de se espalhar por todo o planeta. Dessa forma, a gente sabe que a água vai de novo